Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Venho com mais um texto de 2019. Esse texto é de 7 de março de 2019 e o título é Perdas. No decorrer da nossa vida, passamos por várias perdas e lutos. E temos que nos permitir esse período de enlutamento que quase sempre tem início, meio e fim. Não há um prazo determinado, cada um vai viver seu processo no seu devido tempo. Processos internos e externos. Isso não significa passar os dias na cama chorando copiosamente. Cada um tem sua própria forma e tempo para passar por essa experiência. É lógico que se o sofrimento se estende demasiadamente, talvez seja necessária uma ajuda profissional para chegar ao fim e para superar. Alguns buscam o recolhimento, o silêncio, o isolamento. Já outros seguem o caminho oposto, buscam exposição, estar cercados de pessoas, relações casuais, festas, mídias sociais. Enfim, cada um determina quais processos os ajudarão a vencer esse período nada fácil, mas muito importante. Nossos lutos nos trazem autoconhecimento, saltos de evolução pessoal, despertam capacidades adormecidas e o crescimento é tamanho que surpreende a nós mesmos. Términos de relacionamento trazem luto para ambos, mas geralmente de forma diferente. Normalmente, quem toma a iniciativa para o rompimento já viveu o luto anteriormente ao momento de se decidir pelo fim. Sustentou a situação até perceber que já não havia mais como ser feliz ali. O processo é doloroso, solitário e silencioso. E para o outro, o rompimento significa o início de seu luto, de seu sofrimento, mas em alguns casos de uma forma mais exposta, mais compartilhada. Não raramente quem se decide pela separação é visto como o vilão, o egoísta, mas porque todo o sofrimento que o levou ao seu limite foi vivido por ele sem poder ser exposto ou dividido, de forma solitária, enquanto a vítima conta com a solidariedade e empatia. Contudo, um relacionamento nunca termina por culpa de somente uma das partes. A responsabilidade sempre é de ambos. E tantos podem ser os motivos: comodismo, rotina, falta de atenção, desvalorização, desmotivação, falta de parceria, abuso, toxicidade e tantos outros. Em muitos casos, quem toma a iniciativa o faz porque cansou, porque tentou superar as dificuldades, mas muitas vezes não foi ouvido. Pode parecer clichê, mas é fato que algumas pessoas só dão valor após perderem. Só enxergam o outro quando ele já está longe, só os escutam quando eles já desistiram de falar. E cada qual vai ter que lidar com suas dores e pesares, e tirar dali algum aprendizado, ao menos para evitar cometer os mesmos erros em futuras relações e repetir ciclos intermináveis de sofrimento. E que nossas perdas sirvam para que possamos nos achar como indivíduos, seres complexos e completos, em aperfeiçoamento constante, descobrindo nossas capacidades e resiliência. E, acima de tudo, assumirmos nossa responsabilidade pela nossa própria felicidade e também pelos nossos momentos de dor. Porque não raramente é nesses momentos em que nos sentimos perdidos que descobrimos quem realmente somos, qual nossa verdadeira essência. Muitas vezes é justamente nos perdendo que conseguimos nos encontrar. E é isso que realmente importa, não é mesmo? Aqui nesse texto eu falo sobre relacionamentos, mas as perdas elas podem se dar em vários níveis, né, da nossa vida. Os rompimentos não são só sobre relacionamentos, há várias situações na vida da gente em que a gente rompe com alguma situação para iniciar um novo momento, né? A gente pode fazer isso profissionalmente, até mesmo no círculo
familiar em que há situações abusivas, em que a gente acaba tendo que colocar um limite, muitas vezes romper algumas relações que são tóxicas para a gente, né? Mas eu falo aqui a respeito de relacionamento, porque muitas vezes acontece da gente se acomodar em determinadas situações, né? De ir levando certas situações por puro comodismo. Não está feliz, mas também não tem coragem de enfrentar, de sair, ou acha que não tem capacidade, que não pode fazer nada disso. E isso a gente acaba fazendo em várias situações da vida da gente. Muitas vezes, quando às vezes eu me pego em situações que eu vou ter que enfrentar, porque normalmente uma situação nova ela traz medo, isso é normal, insegurança. Sempre vem aquele pensamento: será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Ai, tá, aqui não tá bom, mas tá confortável, né? Eu tô bem, tá? Mas se a gente fica nisso, a gente não avança, a gente não evolui, a gente não progride. Então, todas as vezes que eu sinto, diante de uma situação nova, que eu sinto esse medinho, né? Essa insegurança de achar que eu não vou conseguir, de achar que eu não vou dar conta, eu paro, reflito e olho para trás, né? Porque a gente não pode ficar preso ao passado, mas a gente tem que aproveitar as lições do passado. Então aí eu olho e começo a lembrar todas as situações que eu enfrentei, que muitas vezes eu tive insegurança, tive medo, e hoje eu vi como eu superei e até eu descobri capacidades que eu achava que eu não tinha, né? Que o potencial que eu não sabia que existia em mim, uma força que eu desconhecia. E isso me faz enfrentar, porque ao contrário do que as pessoas pensam, né? Coragem não é você não ter medo, coragem é você ir apesar do medo, né? Você vai com medo mesmo, mas vai, enfrenta. Eu acho que o oposto à coragem seria a estagnação, né? A pessoa fica paralisado, se deixar paralisar pelo medo. Aí é uma covardia, você não enfrentar. E não o medo. Acho que o medo é a coragem eles andam juntos, porque justamente o corajoso é aquele que enfrenta o medo dele e supera, né? Então, é, eu, eu até me considero uma pessoa bem medrosa, porque sempre eu fico muito, eu tenho muitas essas situações de, ai meu, será? Só que quando eu olho para trás, eu falo quantas vezes eu tive esses medos e eu superei, carreguei o medo junto, botei o medinho lá na mochila e falei, bora lá, medo, vamos enfrentar essa nova situação. E aí quando eu olho para trás, eu falo, nossa, quanta coisa, quantas zonas de conforto eu saí no decorrer da minha vida, né? E com certeza terão outras, né? Porque a gente tem é, o hábito de se acomodar em certas situações, mas a vida está sempre exigindo, né? Que a gente, para evoluir, a gente continue caminhando, continue descobrindo novos caminhos, né, nessa nossa jornada. Então, assim, e quando eu falo aqui da questão dos relacionamentos também, uma coisa que as pessoas avaliam as situações sempre de forma superficial, quem está fora das situações, e normalmente a gente costuma, quando você não tem conhecimento de todos os fatos, quando você só conhece um lado da história, né? Porque dizem que a verdade, que as situações têm um lado, o outro lado e a verdade. A verdade só sabe quem conhece os dois lados. Quem só conhece um lado não conhece a verdade, conhece uma parte. Então, e a gente tem esse péssimo hábito de avaliar as coisas superficialmente e acaba condenando as pessoas, porque você tem uma versão. A gente faz muito isso porque muitas vezes assim você está ouvindo pessoas que você ama, que você conhece, amigos, familiares, então você está ouvindo aquela versão daquela pessoa que você ama e você avalia só de acordo com aquela versão. E você
não sabe também o que está acontecendo do outro lado. Porque é lógico, quando a gente conta alguma coisa, a gente coloca a nossa emoção, o nosso sentimento. E muitas vezes as nossas emoções acabam distorcendo os fatos. Ou então, às vezes, a gente tem uma visão diferente também. Uma visão não tão realista das situações. Né? Então muitas vezes a gente acaba fazendo alguns julgamentos distorcidos das situações porque a gente não conhece todos os fatos. E condenando certas pessoas justamente porque a gente só conhece uma parte da história. E isso é uma das coisas que eu fui aprendendo a partir das minhas próprias vivências, de passar por experiências também em que às vezes as pessoas, sem conhecerem os fatos, acabam tomando certos posicionamentos errados, errôneos a respeito, né, da situação que se desenrolava. Então, isso foi um aprendizado. E às vezes é um aprendizado não tão simples, né? Porque é difícil a gente passar por situações que às vezes você se sente injustiçado, né? Em que há mal entendido e nem sempre a gente consegue resolver. Mas enfim, não cabe a gente tentar fazer com que as pessoas entendam as coisas, cabe a você entender e tirar a lição daquela situação que se apresenta para você. O que é dos outros, e a gente não tem como é, interferir nisso. A gente não tem controle sobre o que as outras pessoas entendem e sobre o que as pessoas pensam e como elas vivem. A gente só tem controle sobre nós. E mal é mal, às vezes nem isso a gente consegue, às vezes a gente nem consegue controlar determinadas situações, né? Porque muitas vezes as nossas emoções interferem demais e até a gente mesmo desequilibra em certos momentos. Mas o que é importante é que a gente tire as lições desses momentos e que tire os devidos aprendizados. E para isso é importante que a gente viva os nossos lutos, né? Eu, assim, no meu entendimento, eu acho que a melhor forma é de uma forma mais introspectiva, você parar, pensar, se interiorizar, porque eu entendo que todos os processos começam de dentro para fora. Muitas pessoas, como eu falo no texto, quando elas precisam enfrentar uma situação de tristeza, de decepção, elas buscam fora. Aí elas querem se distrair, querem festa, querem se cercar de pessoas, de música, de alegria, de não sei o quê. Eu entendo que isso é também uma possibilidade, só que ela é um paliativo, na verdade, porque vai chegar um momento em que a pessoa vai ter que se entender, porque só o que está, isso que está fora, essa alegria, se cercar de alegria, de festa, de tudo, de outras pessoas, é meio que uma ilusão, é uma distração, porque se você não parar mesmo para avaliar os teus sentimentos, você não vai conseguir trabalhar aquilo. E aí não dá para você ficar vivendo também a vida inteira nas distrações para não enxergar, porque muitas vezes a pessoa naquele momento ela não tem condições psicológicas de enfrentar aquele momento de dor. Então ela busca esses suportes externos. Mas vai ter que chegar um momento em que ela vai ter que olhar para aquela dor e ela vai ter que trabalhar aquela dor. É aí só parando e olhando para dentro. Mas talvez aí ela já esteja, a dor já tenha amenizado um pouco, ela já esteja um pouco mais fortalecida e aí ela consiga fazer esse processo. Outras pessoas já preferem enfrentar isso logo, né? Então, cada um tem a sua forma, vai encontrar a sua forma de trabalhar as suas dores e curar as suas feridas, né? E as cicatrizes ficam, mas isso faz parte da vida, né? E faz parte dos nossos aprendizados.
Mas inclusive outro dia até eu estava vendo um vídeo da Cristina Cairo que ela fala justamente disso, que as pessoas muitas vezes buscam fora nessas distrações, buscam até em relacionamentos o que ela precisa para curar, para trabalhar os processos internos dela. E não é fora, né? Nada está fora, tudo está dentro da gente. O nosso fortalecimento, o nosso crescimento como pessoa, como ser humano, como tanto espiritualmente, todos os processos são de dentro para fora. Você pode até por um tempo passar por cima disso com se cercando de situações confortáveis. Mas enquanto você não trabalhar lá dentro e realmente curar aquilo, deixar lá só a cicatriz, né? Que a cicatriz é uma marca das coisas que a gente vivenciou, né? As cicatrizes vão, de uma certa forma, elas fazem parte da pessoa que a gente vai construindo ao redor da jornada, ao longo da jornada, né? Então elas fazem parte do ser humano que a gente vai construindo. Mas enquanto a gente não parar para trabalhar aquilo, para dar os pontinhos, para fazer o curativo, né, e esperar formar casquinha e cicatrizar, aquela ferida vai estar sempre sujeita a estar se abrindo, se rompendo e doendo. Então, é importante justamente que a gente viva esses nossos processos de luto a cada perda, seja em relacionamentos. Muitas vezes, muitas pessoas trabalham por longos anos assim em uma profissão e em uma empresa e decidem que elas querem mudar. Essa mudança também é difícil. Também a gente passa por um luto, né? Porque você tem que romper com tudo aquilo que você construiu até aquele momento para começar uma jornada nova, né? Uma história nova. E isso exige, tem um período de luto. Você vai ter que deixar aquilo para trás, você vai ter que trabalhar aquela mudança na sua vida, né? E é um recomeço, para um recomeço, né? Depois de todas as perdas existem os recomeços, né? E isso são os nossos processos que são muito importantes para o nosso crescimento. E justamente nesses momentos nesses momentos mais dolorosos em que a gente está trabalhando esse processo de luto, é que a gente descobre os nossos potenciais. Né? Se vocês pararem, né, fizerem uma reflexão, olhar para trás e tentar lembrar todas as coisas, né, que foram superadas, né, quantos saltos de fé a gente não vai dando ao longo do caminho? De não saber o que vai dar, mas falar, eu vou enfrentar, né? Não sei se eu vou dar conta, não sei se eu vou conseguir, mas se enche de coragem e vai em frente. E realmente acaba descobrindo que tem uma força que desconhecia, tem habilidades que desconhecia, talentos que nem sabia, e, e isso é de extrema importância, acaba sendo agregando muito, esse enfrentamento agrega muito e vai construindo um caminho mais sólido ao longo da vida, né? Vai construindo quem a gente realmente é. E com a maturidade a gente vai percebendo, né? Até tem um texto que eu falo dessa maturidade, né? Do quanto a gente ganha nessa fase de maturidade, do quanto a gente acaba sendo mais, levando uma vida mais leve, e justamente graças a esses processos que a gente vem vivendo ao longo da nossa história, né? Então é isso que eu gostaria de falar para vocês, para a gente sempre valorizar, né, essas nossas conquistas e enfrentamentos, e que o medo não é uma coisa que
que é negativa ou covardia, quando a gente enfrenta, justamente a coragem, ela nasce do enfrentamento desses medos, né? Porque se a gente não tem medo também, né? Aí a coisa é tranquila. Mas é justamente essa coragem de conquistar as coisas nasce justamente desses medos e dessas inseguranças. E eles que são a mola propulsora para a gente seguir adiante, né? Enfrentando as dificuldades e crescendo e aprendendo com elas. Né? Então é isso por hoje e até um próximo texto. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.